São 18 postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a rede Rio Postos conta com o posto Web Max na Avenida Felipe Web, próximo a 7, e posto Bom Sucesso na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarulhos. Vem pra rede Rio Postos de combustíveis, com você aonde você estiver. Sete horas e 52 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3 aí no seu rádio, também em nossas redes sociais, no Face, no YouTube. Você acompanha este programa, daqui a pouco vai estar disponível em podcast, aí durante o dia você vai ouvindo na melhor hora do dia, também nos aplicativos da Folha FM e na Alexa, ouvir Folha FM, é só dar o comando. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também de vacina Plínio Bacelar, com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem. Hoje com o jornalista Luiz Abreu Barbosa na bancada. Aliás, Luiz, ontem foi dia do jornalista. Ele deixou passar em branco aqui, rapaz. Então, não é? Vai aí... Vai aí o nosso abraço, carinho, reconhecimento, né, a luta de todos os jornalistas nesses tempos difíceis, né, tanto de fake news quanto também, né, de cerceio aí de palavra, enfim. A Bert Otto fez um relatório muito importante sobre isso também, então receba aí, Aloysio. E extensiva a todos os companheiros aqui do Grupo Folha, o abraço e o carinho nosso aqui pelo Dia do Jornalista. Parabéns. Vale também para você, Nogueira. Você é radialista, mas o que a gente faz aqui é jornalismo, né? Sim. Ao longo desses anos todos a gente faz eu diria... Todas as matérias que a gente faz junto aqui, você assina junto, né? Sim. Sei, perfeito. E assinatura por merecimento. E agradeço por isso. Por favor. Agradeço por isso. Cara, e assim, o radiojornalismo é aquilo também, né? Tem as suas, né, importância, sim, claro, com certeza. Mas a vocês que praticam aí esse exercício de escrever, que eu acho fabuloso, fantástico, parabéns. Bom, desculpa, Luiz. Bom, então vamos lá. Meu caro professor Fabrício Maciel. Eleição no Rio de Janeiro. Não pode ser uma eleição simplesinha. Tem que ter uns ingredientes, como diz aí no linguajar lá do judiciário, tem que ter uns penduricalhos. E aqui a coisa está muito complicada, né? Você tem aí um domínio territorial do crime organizado que é pauta muito séria para ser debatida, discutida, mas sobretudo para ser combatida também, evidentemente, que pelas autoridades. Eu queria te ouvir sobre essa situação. Hoje o STF vai julgar se o Estado do Rio vai ter eleição direta ou indireta para a ausência, né, a dupla vacância, como é determinado na lei eleitoral, para assumir o governo do Estado. Hoje nós temos o desembargador Ricardo Couto. Eu ontem percebi, ele se reuniu com os prefeitos ontem do Estado do Rio para travar mais uma vez aquela luta contra a partilha dos olhos. Eu não sei, depois vocês comentam aí, Aloysio, você, eu senti que os olhos estão brilhando. Vai que ele gosta desse negócio de administrar aí o Estado, e ele pode ficar. Mas o que eu quero saber e entender é como que, na percepção sua,
a população entende esse processo. Foi mais um governador que, na verdade, ele só não foi cassado porque fez uma manobra que está sendo, inclusive, muito questionada, de entregar o diploma um dia antes da cassação, ou seja, ele renunciou e por isso não foi cassado. E aí assume o vice. Como o vice já havia renunciado também, então assume o presidente da Alerj. No caso nosso, o presidente da Alerj, né, foi cassado e preso. O Rodrigo Bacelar hoje está detido. Então, tem que se assumir imediatamente o desembargador e aí decretar a eleição suplementar, a eleição tampão. Como é que é visto isso na ótica da academia e também da população, que você consegue entender e explicar para a gente? Olha, realmente, né? Rio de Janeiro, eu não posso usar aqui o ditado popular que explicaria muito bem, porque ele é conteúdo tanto quanto questionável, mas eu vou fazer uma adaptação, né? Casa de doido comandado por maluco, né? Então, em alguns contextos, infelizmente, né, a coisa é grave, mas falando muito sério, né? Eu acho muito grave, né? Porque não tem como você ter um enfrentamento das questões urgentes, né? A própria questão da segurança pública que você mencionou, né? Inclusive o pré-candidato presidente da República, Flávio Bolsonaro, acabou de falar um absurdo sobre esse tema, né? Alegando que os Estados Unidos poderiam intervir, entrar por força, né? No estado, na cidade do Rio, né? Então, a situação bastante grave. Vamos deixar falar de Flávio no final e eu acho que é bastante complicado, né? Não sei como a população vê, sinceramente, né? Acho que a população acompanha pouco, né? Acho que a coisa só chega assim quando tiver eleição, né? Se for eleição direta e a população tiver que votar, então ela vai ficar sabendo de fato, né? Mas eu acho bastante complicado, né? Aí tem razões que nós conhecemos, não vou nem me prolongar tanto nelas, né? Cláudio Castro é uma figura que também foi um tampão, num certo sentido, né? Uma figura que cai de paraquedas, que era totalmente inexpressivo como político há algum tempo atrás, né? E que teve aí dificuldades múltiplas e profundas no seu governo, para dizer o mínimo, né? E aí o Estado fica sem governo, né? Eu particularmente, aí você mencionou, né, esse atual Couto, eu acho que ele não vai, quer dizer, ele é inexpressivo, ele não tem nenhuma chance de continuar sentado nessa cadeira por muito tempo, né? E acho que é difícil o seguinte, né? Quer dizer, eu seria a favor, a gente tem que esperar hoje, né? Estava aí 4 votos já no Supremo, né? Até onde eu vi. Eu seria a favor de uma eleição, sou a favor de uma eleição direta, né? Você tem um argumento aí de que isso pode ter custo, de que a população, enfim, pode ter alguma dificuldade, mas eu não acho isso, né? Eleição, mesmo sendo curta, eu sou a favor de uma eleição direta, porque é um processo democrático, que onde o povo é soberano, né? O povo tem o direito de decidir, e se tiver que ir às urnas 2 vezes, que seja um aprendizado, né? E que os partidos se organizem. Inclusive, ontem eu vi, estava gravado aqui na CNN, uma entrevista do presidente do PL do Rio, né? Entrevista interessante, onde ele falava um pouco da posição do PL, né? E dos seus nomes e candidatos, e obviamente puxando a coisa para o lado dele, né? Então, o PL quer, obviamente, indireta, né? Quer dizer, você tem interesse. Na visão deles, o Paes teria uma outra posição, né? E eu acho que, no fundo, o problema é assim, a gente tem que pensar no todo, né? Nas 2 eleições, né? O governo o Estado precisa de um governador, né, estável ali na frente, e eu sou contra a eleição indireta, né? Então eu vejo como algo complicado, mas que vai ter que ser enfrentado, né? A situação é essa, não tem muito jeito, né? Então
Vamos ver hoje qual vai ser a decisão do STF, né? Mas eu espero, fico na expectativa de uma eleição direta e que seja um aprendizado, né? Agora, o problema que fica nesse tipo de momento é isso, né? Como eu estava dizendo, você tem uma estabilidade onde, mais uma vez, aí percebam o que acaba acontecendo na prática com a política, né? Um cara como Couto, ele vai fazer grandes gestos, né? Sentado na cadeira durante um tempo? Não, ele vai só tocar, só, né, gerir dentro do mínimo, ou seja, na prática assinar documentos, né? Você atua como alguém que despacha, né, o mínimo que precisa ser despachado para que se mantenha a ordem, né? Você não tem nenhum grande projeto de gestão, você não tem nenhum grande plano, nenhum grande planejamento. E assim vai ser nesse tampão também, né? Agora, até que entre, de fato, o governador para ficar mais tempo. Ou seja, o enfrentamento das grandes questões, né, da cidade ou do estado, aí no caso, né, ele demanda tempo, demanda organização, demanda você ter um time estável, né, que trabalhe junto ao governador e etc. e tal. Ou seja, a estabilidade política, ela depende aí de estabilidade burocrática e administrativa também, né? Então, fica um período, né, de transição aí, né, onde não vai acontecer nenhuma grande coisa, né? O perigo que tem é se você entra uma figura, né, talvez não vai ficar ali na frente, que queira fazer algo inusitado, diferente, né? Mas não acredito que seja o caso, né? A gente tem que esperar as duas eleições acontecerem para que para o ano que vem o Estado possa projetar, quer dizer, uma plataforma de governo que não se reduza ao mínimo, né? Que não se reduza à necessidade mínima de manter a estabilidade administrativa. Fabrício, essa eleição, quer seja indireta, quer seja indireta, ela está muito interligada, ela está umbilicalmente ligada à eleição de outubro, né? Você, a preço de hoje, a gente só tem... porque, olha só, eu, ao longo dos tempos, me especializei, se for o seu trabalho de campo, com os lavadores de carro, eu me especializei em pesquisas, né, que me dá, ao longo dos tempos, uma margem de acerto muito grande quando o projeto, né? Só para ficar, na última eleição em Campos, eu antecipei o pessoal do percentual de voto válido de Vladimir, de Madalena e de Jefferson, né? Mais prefeitos de outros 9 municípios de Norte, Noroeste e região dos Lagos. Pesquisa tem que ter critério, pesquisa tem que seguir critério científico, como você explicou que a academia segue, né? Tem que seguir o IBGE, tem que seguir o PNAD. Pesquisa que muda essas fatias, eu nem considero, nem analiso, né? Isso posto, a gente tem uma pesquisa só, sério, a governador e senador esse ano, que é a Real Time Big Data, que fez em março. Inclusive, cujo CEO, o seu colega, cientista político, Bruno Soler, a gente entrevistou aqui na última terça-feira, né? Uma bela entrevista, por sinal. E a pesquisa, ela dá, quer dizer, a juízo de março, em 2 cenários de primeiro turno, Eduardo Paes, cenário 1, Eduardo Paes 46, Douglas Ruas 13, Ítalo Marcilli, que é um projeto de Paulo Marçal aqui, Fluminense, 5, Wilson Witts, ex-governador, 5, William Siri, que é vereador do PSOL Carioca, 3, Bombeiro Rafa Luz, 2. A diferença de Paes para Douglas Ruas, 33 pontos, nesse cenário 1. Aí você pega o cenário 2, não muda muito, né? Eduardo Paes, 42, Douglas Ruas, 11, muda um pouco, porque Siciliano, ex-presidente da LERJ, hoje secretário da Presidência da República, PT, 9 pontos, ou seja, empate técnico na margem de erro do Douglas Ruas, então Marcelo 5, Wilson Witts 5, William Siri 2, Bombeiro Rafa Luz 2. Quer dizer, a diferença do Eduardo Paes para Douglas Ruas, 31 pontos. Sempre acima de 30. No segundo turno,
Eduardo Paes, 51, Douglas Ruas, 19. Esse é o cenário pré-eleição tampão, quer seja direta ou indireta. Se ela for direta, como você, inclusive, disse que prefere que seja, vamos saber isso hoje, e se Douglas Ruas concorrer, Douglas Ruas, como o próprio Bruno Soler destacou aqui, é desconhecido por 60% da população fluminense. Se ele concorrer e ganhar, ainda que ele não ganhe, se ele concorrer e disputar, ele passa a ser muito conhecido. Ele passa a ser muito conhecido. Uhum. Tem Chico Machado, tem Siciliano, tem N conjecturas, Garotinho, N conjecturas. Mas se Douglas Ruas concorrer, ele pode se tornar conhecido, ele ganha recall, que é uma vantagem que Paes tem. Paes é muito conhecido por ser prefeito do Rio 4 vezes. Né? E volto de novo ao Bruno Soler, que ele disse aqui. Apesar desses 30 pontos de vantagem em março, ele afirmou que, categoricamente, enquanto CEO de um dos principais institutos de pesquisa do país e cientista político, né? Quem acha que essa eleição de governador de outubro vai ser uma lavada, está muito enganado. Uhum. Como é que você vê? É uma análise interessante, né? A gente sabe que a figura do Eduardo Paes é muito cristalizada, né? É uma situação muito específica do estado do Rio, mas eu concordo com você. Essa eleição agora, essa primeira, né, vai dar essa chance para o Douglas Ruas, e aí você vai ter, mesmo que ele perca, né, tem tempo para trabalhar em cima do nome dele, né? Então você vai ter apoio aí de figuras da direita, etc. e tal, né? Quer dizer, é um nome que pode crescer para a segunda eleição, seria essa a avaliação, né? Acho que sim, mas eu continuo achando que o nome do Paes é muito cristalizado, cara. Ele pode provocar, o Douglas Ruas pode provocar um pleito mais competitivo ali na segunda eleição, né? De fato, você tem toda a razão. Você sai, você deixa de ser um desconhecido, se torna um nome, mesmo porque no processo, né, de campanha, agora, sendo o caso, ele vai ter algum tempo, né, para trabalhar, né? E aí, se você pensa em todo o processo, você vai ter um tempo para trabalhar nesse nome até outubro, né? E um nome, obviamente, aí da direita / extrema-direita, né? Direita, digamos assim, como um todo, né? Então, quer dizer, com apoio de figuras importantes, né? Realmente é um nome que pode crescer, né? Que pode ser trabalhado. Mas não sei se chega, né? Uma projeção, você está certo na análise. Agora, se ele tem condição real de se tornar governador em outubro, eu acho que já é outra conversa, né? É só para registrar essa pesquisa de março, quer dizer, antes do STF decidir, e antes da eleição direta ou indireta do governador, vamos saber hoje, mas em março, em juízos de março, a preço de março, logicamente, estamos falando de 6 meses antes do pleito. O que conta é pesquisa estimulada, você dá os nomes. Uhum. A espontânea, contudo, ela mede o voto cristalizado. Ela mede a certeza de voto. Porque o cara que fala da própria cabeça que vota em Fabrício e não em Cláudio, ele não vai mudar. É muito difícil ele mudar. E vice-versa. Quando você vai para a espontânea, Eduardo Paes 12, Cláudio Castro 4, Douglas Ruas 2, Flávio Bolsonaro 1. Espontânea você pode falar Jaspion, né? Não é necessariamente candidatos. Outros 4, Número Branco 13. Não sabe, não respondeu 64%. Uhum. Que revela uma eleição matematicamente completamente aberta. Matematicamente né? Mas a gente sabe que tem outros fatores que podem contar, né? Então, o caso específico da força do nome do Paes é um fator que, ainda que não apareça aí, né? Quando você faz a estimulada, ele aparece, né? Então, não sei, sinceramente, né? Me parece que a projeção seria, né? Se Douglas Ruas tem chance de ser governador em outubro. Eu não sei, cara. Você crê... vou fazer 2 perguntas. Primeiro, você entende Paes como um político de esquerda? E segunda, você crê em segundo turno para eleição governador? Se eu creio...
em Eduardo Paes como político de esquerda. Sim. E se você crê em segundo turno para eleger o governador? No caso, em outubro, né? Outubro. Segundo turno provável, né, dentro, inclusive, considerando friamente a matemática que você acaba de apresentar, né, porque você tem uma força da direita que vai trabalhar, né, nesse nome, nessa direção, com certeza. Então, segundo turno provável. Agora, se Paes é de esquerda, aí aí é a parte mais descontraída aqui da entrevista, né? Você viu uma que o Garotinho falou sobre ele há pouco tempo aí? Aí não tem como não mencionar, né? Essa foi boa, cara. Antes de responder, né? Qual delas? Ele falou. Pois é. Alguém fez um bate-bola, né? Bate-bola, jogo rápido com o Garotinho, um podcast de qualquer desse aí, né? Aí perguntaram ele, aí foram mencionando alguns nomes, né? Aí o primeiro acho que foi do Paes, aí claro, a leitura do Garotinho, obviamente, né? Não a minha necessariamente. Aí ele diz, olha, é a pessoa mais mentirosa que eu conheci na minha vida. Então, falou alguma coisa assim, né? Que fala as coisas, não cumpre, né? Mas piadas à parte, né? Eu não acho isso só brincando porque foi engraçado. Tem outra muito engraçada envolvendo os dois que eu não posso deixar de mencionar. Teve uma eleição algum tempo atrás, que eu não vou me lembrar agora qual foi. Aí era a vez do Paes fazer a pergunta. E alguém teve a eleição para governador. Alguém teve a brilhante ideia de dispor os candidatos sentados juntinhos, um ao lado do outro, né? Aí tá lá Eduardo Paes sentado ao lado de Garotinho, né? Então o Paes virou. Aí era a vez do Paes escolher para quem ele ia fazer a pergunta, né? Aí ele olhou para o lado, assim, olhou para a cara do Garotinho. A Garotinho olhou para a cara dele, assim, fez uma expressão, assim, facial. Aí ele virou para o outro lado e perguntou para o outro. Acho que nessa hora o cara pensa, vou largar esse bicho para lá, não vou deixar ele quieto aqui, melhor não fazer nenhuma provocação. Mas falando sério, o Paes não, né? A gente sabe que ele teve aí apoio do Lula em alguns contextos, né? Inclusive teve aquela fala clássica quando o Lula, ali atrás, se não me engano, antes de ser preso, onde, por toda a coisa da Lava Jato, que ele se refere ao Lula como presidente. Não, presidente, aqui o senhor, no meu estado, teria um tratamento muito melhor, etc e tal. Mas não, o Paes é uma figura... O Paes é um carioca, né? É um carioca, um sambista com chapéu de samba na cabeça, né? Uma figura, enfim, a figura típica do político de centro, do político habilidoso, né? Manobrista, mas não tem nada a ver com esquerda, né? Em nenhum sentido. Mas é um político, né, que tem uma estabilidade, né? Acho que ele fez bons governos aí em alguns momentos, né? Na cidade do Rio, né? Teve uma grandeza ali na cidade, né? Em alguns momentos colocou aquele bondinho, né? Esqueci o nome. Que quer dizer, você tem uma coisa de ter uma grandeza, de desenvolver a cidade, conhece a cidade, né? Mais a cidade do que o Estado, né? Porque Estado é outra coisa, né? Conhece a cidade, mas é uma figura que não dá para situar no espectro político, né? É um sambista na política. Essa coisa de esquerda e direita também vai para o campo, evidentemente, que do Senado. E aí há um projeto até que a gente sempre falou aqui, da direita, eu agora não sei especificar se é da extrema direita ou da direita, ou se é na verdade, não é da direita, é do bolsonarismo, de eleger o número maior de senadores, para que através do Senado, o único caminho que se consegue é caçar os ministros, caso necessário. Mas eu acho que esse projeto está meio que minguando, porque os ministros já estão se deteriorando por conta deles mesmos. A situação... Posso fazer só um pequeno adendo? Eu sei que você vai perguntar para isso do Senado, posso fazer? Por favor. A partir do caso Master, essa pauta de impeachment do Supremo furou bolha bolsonarista. O maior defensor dela no Senado é o Alessandro Vieira. Faz um trabalho muito sério à frente da CPI do crime organizado e é um cara de centro-direita no máximo. Essa pauta furou o bolsonarismo. Só para
Sim, sim. Não, muito obrigado. E ela sai exatamente dessa bolha, vai, né, tomando conta. Hoje, quem é que não está acompanhando aí esse STF e vendo os escândalos que estão aparecendo aí? E aí, meu caro professor, o Estado do Rio esse ano tem que eleger 2 senadores. Nós temos hoje alguns nomes que aparecem aqui em várias pesquisas feitas. A última, por exemplo, deixa eu só atualizar aqui minha informação, nessas 2 cadeiras, de Castro, que também tem aquela dúvida que nós falávamos aqui sobre ele conseguir ser, hoje ele está inelegível, pode ser subjúdice? Pode. E nessa última pesquisa feita, a Real Time Big Data, dia 11 de março, feita aqui pelo Aloysio Abreu Barbosa, traz aqui o seguinte, com intenção de votos no cenário 1, Cláudio Castro 23%, Marcelo Crivella 15%, Benedita da Silva 12%, Rodrigo Pimentel, que a gente também não sabe, eu não consegui apurar ontem se ele conseguiu se filiar a algum partido ou não, até agora eu não consegui, 12%, Márcio Canela 7%, Otônio de Paula 6%. Nulo e branco 14%, não sabe, não respondeu 11%. Como que você consegue enxergar também a ocupação dessas 2 cadeiras ao Senado, que pode naturalmente ter uma composição tanto da direita quanto da esquerda, ou a direita avança em busca dessas 2 cadeiras aí? Perfeito. Aí eu acho que quer dizer, mais simples, né? A vida jurídica do Castro é o que vai decidir, né? Perfeito. Aí está mais ou menos claro. Ele é o primeiro nome. Se ele está fora, você tem uma segunda cadeira aí a ser disputada, né? Então, é mais ou menos isso, que é o saldo aí que fica dessa direita, né? Quer dizer, a gente sabe que até por conta da família Bolsonaro, né? A direita aí cristalizada no Estado, né? O nome do Crivella é um nome também conhecido, e aí não necessariamente Crivella tem uma trajetória, né, ampla e própria também, né, não necessariamente ligada a bolsonarismo, à direita, né, a direita bolsonarista, né, então é um nome cristalizado, pode chegar, e a Benedita é uma chance, né, um quadro aí antigo da esquerda, um quadro clássico, um PT do Estado do Rio também é um PT complexo, né, se renova pouco, então você precisa apelar para um nome que eu não sei se é o melhor, mas uma figura muito digna, né? Uma figura com uma grandeza, né? com uma trajetória, né? respeitada e conhecida também. Tem uma certa idade já também, né? Aliás, dos últimos 7, me perdoe te interromper, desculpa, dos últimos 7 governadores que passaram por aí, 8 governadores, ela foi a única que não foi caçada e nem presa. Não, o Alencar também não foi. O Marcelo também não. O Marcelo ficou 4 anos, não ficou mesmo como ficou Benedita, não. Mas aí o PT tem um nome, né? Mas é uma situação dominada pela direita. Aí sim, aí acho que dá para falar em esquerda e direita, né? Aí a esquerda só tem uma chance se o Castro estiver fora, né? Mas são 2 cadeiras, né, Fabrício? Então, aí o Castro dentro tá dando Castro e Crivella, né? Em princípio. Cenário 1. Hã? Desculpa, o Bruno Soler, quando a gente perguntou aqui, porque Garotinho cogita se tornar senador. Nós perguntamos aqui a ele, até porque somos um órgão de mídia de Campos, se ele colocaria, porque a pesquisa é estimulada, então você bota o nome que você quiser. Nós perguntamos a ele, eu, Nogueira e o William Passos, e ele garantiu que ia pegar essa própria entrevista, passar para a estatística para botar o nome de Garotinho em teste a senador na próxima pesquisa real time. Mas a gente não tem nenhum dado, né? Não, a gente tem a palavra do CEO, do Instituto, que vai botar Garotinho na próxima pesquisa do Senado. E temos a informação de que ele pode concorrer ao Senado pelos republicanos. Sim, mas eu digo, a gente não sabe quantos % Garotinho teria aí, né?
Não, mas temos pesquisas do ano passado em que ele apareceu com 2 dígitos do governador. Isso sim. Vamos ver, né? Aí pode complicar o cenário, você tem um jogo em aberto. Chance ele tem que trabalhar. Né? Essa situação do Castro, que eu volto a dizer, né? Se o Castro estiver fora, aí 2 vagas, né, cara? E tem um jogo, aí é bola no chão, um jogo jogado. Né? Tem tempo para jogar esse jogo. Tá aqui, vamos lá. Eu entendi o que você falou. Se o Castro tiver uma vaga, provavelmente, conforme os números, entendi. Não, é certo, praticamente certo. Perfeito. Né? Fica a disputa aí entre todos os outros para a segunda cadeira. Não está nada certo, porque o único certo é o Castro, que não é certo. Né? Perfeito. Rapaz, você tá com a esteira. Só sei que nada sei. Tá com a filosófica essa eleição. Né? Socrática. To be or not to be. De repente aparece um garotinho do nada aí, né? Pô, e ele. Desculpa, lembrar que ele tem um perfil de eleitor muito próximo de Clarissa, filha dele. E Clarissa foi muito bem votada ao Senado na última eleição. E não sei se a direita teria um outro nome, tão popular quanto o garotinho, assim, de imediato aqui pensando, para entrar nessa disputa aí com grande chance de ganhar, sim. Então... O PL tem um Canela, né? Canela parece jogar contando a prisão de Castro. Enfim, é um jogo, mas não dá para adivinhar, né? Não dá. Não, mas tá longe, né? Tá longe. Mas eu digo, em termos de conhecimento, o garotinho é mais conhecido que o Canela. Mas o Canela tem um PL, tem um bolsonarismo. Então, assim, é tudo conjectura, né? Não, tá embaçado isso daí, né? E aí vale um parêntese, né? Esse bate-cabeça de garotinho pai com Vladimir também atrapalha um pouco, né? Acho que meu amigo George falou aí da relação edipiana, né? Não sei se dá para a gente recorrer muito à psicologia, mas objetivamente, né? Se tivesse talvez colocado um plano mais concreto aí, garotinho senador e Vladimir federal, já que é isso, né? Que Vladimir decidiu, trabalhariam juntos aí numa força, né, boa. Mas enfim, vamos ver como vai ser essa eleição. Pode ser também, se não está fora do radar também não. Como podem os dois disputar de maneira parecida o mesmo voto a deputado federal. Aí é uma bobagem, né, na minha leitura. Né? Aí é uma bobagem, é o tipo de coisa que acontece na vida política, né? Mas um cálculo nitidamente equivocado, né? Tem que tentar mapear cargos distintos e trabalhar junto, né? Mas, enfim, não vou entrar em briga de família. Não, sim, ninguém aqui, né? Mas o problema é quando são pessoas públicas, né? Claro. Mas, Nogueira, eu sei que você está querendo... Vamos para o próximo bloco falar... Bora. Fabrício está querendo falar desde o segundo, quem foi claro no terceiro? Fabrício está com as tiradas hoje sensacionais. Aliás, como sempre. Muito boa. Espetacular. Tem hora que só o humor nos salva do desespero, cara. Para não chorar, verdade. Você falou tudo. Então vamos lá, vamos ao intervalo e a gente volta a seguir, aí vamos direto para Brasília. Vamos falar sobre a tendência de crescimento de Flávio contra Lula nas 7 pesquisas de março e na 1ª de abril, né, Luiz? Que já está aí, como disse a Luiz mais cedo, saindo do forno. Então vamos tratar dela no próximo bloco, mas a 3ª pesquisa de sequência que coloca Flávio numericamente frente de Lula no segundo turno. E eu gosto sempre de repetir, porque eu faço pesquisa há muito tempo. E tirando pesquisa, não vou botar Brasmarket, Veritá, que botaram o Bolsonaro à frente no turno de 2022, que aí fala pesquisa séria. Lula não fica numericamente atrás de um opositor em pesquisa presidencial, ano eleitoral,
no segundo turno desde 1998, para Fernando Henrique Cardoso. É um fato, ainda que possa, tudo possa, nada está definitivo, mas historicamente esse é o fato. Flávio, nesse momento, conseguiu em 3 pesquisas o que nem o pai, na cadeira de presidente, conseguiu em 2022. A não ser pesquisa feita. Brasmarket, vou citar aqui, que é sempre bom de falar, né? Brasmarket, Veritá e... A outra eu esqueci, desculpa. Mas vou lembrar aqui. Não, perfeito. Tem muitos elementos aí, ingredientes pra gente conversar. Tem a máquina nas mãos do Lula ainda, enfim. Mas já teve presidente, quer dizer, Bolsonaro foi o primeiro presidente a perder com a máquina nas mãos, né? Isso não quer dizer que é impossível. Vamos lá, vamos falar daqui a pouco, próximo bloco, senão a gente engata aqui e já viu, né? No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem, a gente volta a seguir com o Folha no Ar. Hoje com o jornalista Luiz Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando com o sociólogo e professor da UF, Fabrício Maciel, ao vivo aqui na Folha FM.